E como ministro, ele também concedeu muitos benefícios aos trabalhadores. E, inclusive, ele aumentou o salário mínimo, que foi, na época, foi até, tipo, pra algumas pessoas foi até meio que tomou um susto, porque ele aumentou em 100% o salário mínimo, que esse fato meio que provocou a sua renúncia. Porque ele meio que desagradou a muitos empresários, a muita gente da elite. Porque pra eles, tipo, o pobre tem que ser pobre. Então aumentou muito o salário deles e meio que isso provocou a sua renúncia. E Jango, ele venceu 2 eleições como vice-presidente, que era vice-presidente da República. E ele sempre era do lado do PTB, que era o Partido Trabalhista Brasileiro. E a primeira vitória foi como... a primeira vitória dele foi como segundo... Eita, esqueci o nome dele. Juscelino Kubitschek, que foi em 55. E após 5 anos foi eleito vice de Jânio Quadros. E no parlamentarismo, tipo, com a renúncia do presidente Jânio Quadros, que foi em 61, João Goulart ele deveria assumir o governo, mas os partidos da oposição, tipo, como a UDN, que era a União Democrática Nacional, e os militares, que eles estavam também... não estavam, como é que se diz, agradados com o governo dele, tava meio que, essa oposição meio que tentou impedir a sua posse. Nessa ocasião, Jango, que já era tido como simpatizante do comunismo, já estava em vista oficial da China, que a China também era um país comunista, tipo, o governador aqui do Rio Grande do Sul, no Brasil, que era o Brizola, ele meio que, como Jango, ele meio que já tinha encabeçado a chamada campanha da legalidade, começou a chamada, tipo, de um fim de garantir o direito previsto na Constituição de 46, de que a falta do presidente, ele assume o candidato eleito a vice. E Brizola, ele foi às rádios, tipo, conclamando a sua população para que se manifestasse a favor de Jango. E ele conseguiu o apoio do Comando Militar do Rio Grande do Sul e também de líderes sindicais, tipo, de movimentos que eram de movimentos estudantis e de intelectuais. E a solução encontrada pelo Congresso Nacional foi instaurar um sistema parlamentarista na qual o poder do presidente ele ficaria limitado. Ele indica, tipo, ele pode falar o que ele pensa, ele pode indicar algumas coisas, mas tipo, isso pouco interfere nas ações de todos os ministros. E no dia 7 de setembro de 61, Jango ele tomou posse, e o primeiro-ministro indicado na época foi o Tancredo Neves, que era do PSD, que era o Partido Social Democrata, e ele era mineiro também. E em janeiro de 63, houve um plebiscito, que era uma consulta popular, para que se decidisse sim ou não pela continuidade do parlamentarismo. E com 80% dos votos, o povo ele optou pelo fim do sistema de governo e pela volta do presidencialismo. E no plano econômico, o Jango ele adotou uma política econômica conservadora sempre. Ele sempre procurou diminuir a participação de empresas estrangeiras nos setores estratégicos e econômicos do Brasil, e ele instituiu um limite para meio que a remessa de lucros das empresas que eram internacionais parassem, e meio que seguiu as orientações do FMI, que é o Fundo Monetário Internacional. E com tudo isso, o presidente ele sempre foi maleável com relação às reivindicações sociais. E em 62, os trabalhadores eles organizaram o CGG, que é o Comando Geral de Greve, convocando uma greve geral.
e eles conquistaram com este movimento um antigo sonho dos funcionários, que era o 13º salário, que foi um benefício para eles que eles conseguiram pela luta deles. E com o fim do parlamentarismo, restavam ainda 3 anos do mandato de João Goulart, que foi elaborado pelo economista Celso Furtado, e o presidente ele meio que lançou o plano trienal, que previa também uma geração de emprego, uma diminuição da inflação que estava muito alta, e entre outras medidas também para pôr fim à crise econômica. Porém, o plano ele não atingiu o resultado esperado e meio que foi um fracasso. E sobre a reforma de base, Jango ele acreditava que só através da chamada reforma de base que a economia do Brasil ela voltaria a crescer e ia diminuir meio que a desigualdade social. Só que essas medidas elas incluíam uma reforma agrária, tributária, também uma reforma administrativa e bancária também, junto para bancar um lado meio que educacional. E em um grande comício que foi organizado na Central do Brasil, aqui no Rio de Janeiro, Jango anunciou a mais de 300 mil pessoas que havia meio que dado início às reformas que ele queria para livrar o país do caos que estava vivendo, de toda a crise que estava vivendo. E esse comício, entretanto, meio que foi mais um motivo para que a oposição o acusasse de ser comunista. E a partir daí houve uma mobilização imensa social que era chamada de anti-Jango. E o golpe militar. A classe média, ela estava assustada pelo que estava acontecendo e começou a dar apoio para os militares, para a classe média. E alguns dias depois desse comício que o Jango fez aqui no Rio de Janeiro, foi organizada, como foi denominada, a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, que era como finalidade, como objetivo, dar um apoio para os militares. E só em março de 64 os militares eles se reuniram e eles tomaram poder com o apoio dos Estados Unidos, que era também contra o Jango por causa dessa versão do comunismo, né? E Jango ele não resistiu a essa oposição da classe média, dos militares, dos Estados Unidos, e ele deixou meio que o governo e se refugiou para o Rio Grande do Sul, e de lá ele foi para um exílio no Uruguai, na Argentina, e ele morreu aos 57 anos, vítima de um infarto que meio que foi anunciado depois da morte dele, mas isso foi o fim dele, ele morreu com 57 anos de um infarto. E o golpe militar de 64 foi um regime militar, que ele foi um período da política brasileira, no sentido de que os militares eles conduziam o país. E essa época ela ficou marcada na história do Brasil através da prática de vários atos institucionais, meio que estavam colocando em prática a censura, a perseguição política, torturas também, e a supressão dos direitos constitucionais, e também a falta de democracia e a repressão daqueles que eram contrários ao regime militar, aqueles que eram da oposição. E a ditadura militar aqui no Brasil, ela teve início com o golpe militar de 64, que foi em março, que resultou no afastamento do presidente da República, que era o João Goulart. E também tomou o poder do Marechal do Castelo Branco, que foi também caracterizado por esse golpe de Estado, meio que foi caracterizado por personagens afinados com a Revolução de instituir aqui no país uma ditadura militar, e que ela durou até na eleição de Tancredo Neves, que foi em 85. E os militares, na época, eles justificaram o golpe sob uma alegação de que havia uma ameaça comunista aqui no país, que no caso era o antigo presidente. E o golpe militar de 64, ele marca uma série de eventos ocorridos aqui em 64 no Brasil,
e que meio que culminaram em um golpe de Estado no dia 1º de abril de 64. E esse golpe ele pôs fim ao governo do presidente João Goulart, também conhecido como Jango, que ele havia sido de forma democrática eleito vice-presidente do Partido Trabalhista Brasileiro, que era o PTB. E imediatamente após a tomada do poder pelos militares foi estabelecido a AI1, que era tinha como base 11 artigos, e o mesmo ele dava ao governo militar o poder de sempre modificar a Constituição, anular mandatos legislativos também, e interromper direitos políticos por 10 anos, e também demitir. E também colocar em disponibilidade aposentar compulsoriamente qualquer pessoa que fosse contra a segurança do país. O regime democrático meio que foi proibida de uma administração política, além de determinar uma eleição direta para a presidência, que era da República. E durante o regime militar ocorreu um fortalecimento do poder central, sobretudo do poder executivo, que foi caracterizado por um regime de exceção, porque o executivo ele se atribuiu a função de legislar, e em determinado momento, em detrimento dos outros poderes que foram estabelecidos na Constituição de 46. E o alto comando das Forças Armadas passou a controlar a sucessão presidencial, indicando um candidato militar que era referência do Congresso Nacional. E a liberdade de expressão e de organização era quase inexistente. Os partidos políticos, também sindicatos, e grêmios estudantis e outras organizações que eram representativas da sociedade, elas foram suprimidas, foram torturadas, ou sofreram alguma interferência do governo por causa de ser uma ameaça. E os meios de comunicação e as manifestações artificiais, elas foram reprimidas pela censura. E a década de 60 ela iniciou também um período de uma grande transformação na economia brasileira, de uma grande ideia de modernização da indústria e dos serviços, de concentração de renda aqui no país. Também teve uma grande importância de uma abertura do capital estrangeiro e do endividamento externo. E o governo Castelo Branco, que foi de 64 para 67, foi que o Castelo Branco, ele era o general militar, ele foi eleito pelo Congresso Nacional presidente da República em 64. E no seu pronunciamento ele declarou que ia defender a democracia, porém ele, ao começar o seu governo, ele começou a assumir uma posição mais autoritária, e ele estabeleceu umas eleições indiretas para presidente para que ele se beneficiasse, além de dissolver os partidos políticos. E vários parlamentares que eram federais e estaduais, eles tiveram os seus mandatos cassados, e os cidadãos eles tiveram seus direitos políticos e os constitucionais cancelados, e os sindicatos eles receberam intervenção do governo militar. E em seu governo foi instituído o bipartidarismo, que era onde estavam meio que autorizados o funcionamento de 2 partidos. E o Movimento Democrático Brasileiro, o MDB, e a Aliança Renovadora Nacional, que era a ARENA, conhecida pela sigla, foi meio que a primeira que era de oposição, mas era uma oposição de certa forma controlada, não era uma oposição que batia de frente diretamente. E o segundo meio que representava os militares, esses 2 partidos. E o governo militar ele impõe em 67 uma nova constituição para o país, que foi aprovada neste mesmo ano, de 67, e a Constituição de 67 ela confirmava
meio que institucionalizava o regime militar e as suas formas de atuação. Ou seja, esse período do governo Castelo Branco, da posse dos militares, foi um período que só beneficiou eles. E a matéria do terceiro trimestre da AD de História acaba e o vídeo continua na verificação do terceiro trimestre de História.